Paz e bênção, que bom ter você aqui com a gente mais uma vez nessa conversa entre nós e Deus. Hoje aqui comigo para conversar, para nós falarmos da palavra, para nós falarmos sobre mais um encontro. Tá comigo aqui a Ana Carla. Tudo bem, Ana? Paz e bênção. Paz e bênçãos, é um prazer e uma honra estar aqui nessa mesa, nesse bate-papo entre nós e Deus. E Deus está te chamando para fortalecer a sua fé. Vem conosco. Isso mesmo, como a Ana disse, venha se assentar à mesa aqui junto comigo, com ela, junto com Deus, para que você também possa, junto com a gente, participar dessa conversa. Nós estamos na série Encontros e hoje nós vamos falar sobre um personagem que é muito importante dentro da palavra de Deus, muito conhecido, muito falado, e que tem uma história maravilhosa, tem uma história de luta, tem uma história de superação, tem uma história de transformação. Para você que não sabe, nós somos o WTCast, nós estamos aqui dentro de um centro de treinamento e como nós sabemos, como você sabe, muitas pessoas, né, Ana, vêm até um centro de treinamento em busca de uma transformação física. Sim. Na maioria das vezes, né, Ana? Sim. A Ana, inclusive, é nutricionista, faz parte da equipe aqui do Centro de Treinamento WT, mas aqui nós oferecemos para quem chega aqui, nós oferecemos mais do que uma transformação física. Nós oferecemos também um tratamento aí para a mente, para a sua alma e o mais importante de tudo, para o seu espírito, para que você tenha, como Jesus disse, uma vida abundante, uma vida plena, uma vida equilibrada entre corpo, alma e espírito. E é sobre transformação, é sobre encontro transformador que nós vamos falar hoje. E é claro, né, Ana? Você sabe disso, eu sei também que quando nós temos um encontro com Deus, não tem como nós não sermos impactadas, constrangidas e transformadas, não é mesmo? Não temos como não sermos arrebatados. Ele é o único que tem o poder de nos transformar. É um poder transformador que dói, né? Muitas lutas, mas que saímos vitoriosos todos os dias. E essa história de Jacó não é diferente. Não é diferente, é verdade. A história de Jacó, ela mostra mais do que uma transformação de caráter de Jacó, mais do que uma transformação no comportamento de Jacó, mas ele mostra também essa história, fala sobre o cuidado de Deus, quando Deus ele escolhe alguém para se manifestar através desta pessoa e o seu infinito amor, imensurável amor, quando ele nos alcança, ou quando este amor atrai alguém para junto de Deus, nós vemos o cuidado de Deus em cada detalhe, um cuidado diário na nossa vida, não é assim, Ana? Sim, e essa escolha desde o ventre, é assim que diz as Escrituras. Deus nos escolhe já no ventre de nossas mães. Foi assim com Jacó, esse encontro, essa escolha na vida de Jacó para que ele tivesse esse caminhar com Deus? Deus ele tem um plano perfeito para as nossas vidas, para cada um de nós. Deus, quando ele te trouxe a este mundo, você já foi planejado por Deus, antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe, Deus já nos planejou lá na glória, lá junto onde Ele está, Ele já nos planeja, e Ele já tem um plano para as nossas vidas. Mas é claro que Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio, como você sabe, como você conhece. Então nós temos, por intermédio, pela graça e pelo amor que Deus tem por nós, Ele nos deu a possibilidade de nós fazermos escolhas, né, Ana? Sim. De nós tomarmos decisões. E à medida que nós fazemos escolhas, que nós tomamos as nossas decisões, que nós muitas vezes mudamos a trajetória que Deus tinha para nós, por causa das nossas escolhas. E Deus, então, Ele com seu amor e com seu cuidado, Ele vai fazendo de tudo para nos trazer de volta para o plano que Ele já estabeleceu para nós.
Então Deus, ele vai usando as circunstâncias, usando as nossas escolhas, usando as nossas decisões para sempre nos atrair de volta para o seu plano perfeito. E foi assim também com Jacó, com a história de Jacó. Para começar então essa nossa conversa, eu quero ler para vocês aqui na palavra o versículo-chave que nós vamos deixar aqui para você também meditar na sua casa, para que você também possa se interessar em conhecer a história de Jacó. Está no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. A partir lá do capítulo 28, nós temos a história de Jacó. Você pode voltar lá quando você quiser. Você pode pegar a sua Bíblia e você pode ler a história de Jacó. Vai estar lá no capítulo 26, capítulo 27, e você vai ler toda a história de Jacó, tá bom? Eu vou ler aqui então o versículo 15, que diz assim: Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Nós vamos falar um pouquinho, contar um pouquinho da história de Jacó até este momento em que nós lemos este versículo aqui. Este momento na vida de Jacó é o momento que ele tem um sonho, que ele sonha, e ali Deus faz uma revelação a ele através deste sonho, mas até chegar neste momento em que Jacó está neste lugar, em que Jacó tem este sonho, muita coisa já aconteceu na vida de Jacó. Jacó é filho de Isaac, que é filho de Abraão, e nós sabemos que Abraão, ele recebeu de Deus uma promessa de que ele seria abençoado, onde ele estivesse, por onde ele fosse, ele seria abençoado, e os descendentes de Abraão seriam uma grande nação. E Deus, ele prometeu estar com Abraão todos os dias dele e também na vida dos descendentes de Abraão. Então a promessa que estava sobre a vida de Abraão, ela passa então para Isaac, que é o descendente, filho de Abraão. Isaac, então, por sua vez, tem 2 filhos, o primogênito, chamado Esaú, e o caçula, chamado Jacó. São gêmeos, na verdade, mas Esaú nasceu alguns segundos primeiro, né, Ana? Ana, que já foi também enfermeira, já trabalhou nisso na enfermagem, sim, né, Ana? Sabe como que é esse momento do parto, dos gêmeos, sempre um mais apressadinho, sim, nasce primeiro, às vezes tem um tempo maior ou menor, depende muito do parto, mas a verdade é que Jacó nasceu depois, Esaú nasceu primeiro, então ele era o primogênito e por direito, Esaú, ele era o descendente direto, o herdeiro direto da bênção e da promessa que estava sobre o seu pai Isaac, que veio do seu avô Abraão. Mas nós vamos ler a história, e você pode depois ler a história de Jacó, de Esaú, e você vai entender, vai saber, vai compreender que houve então uma mudança aí de rota, houve uma mudança de circunstâncias quando Esaú, ele vende o seu direito de primogenitura para Jacó. No momento de fraqueza, no momento em que ele estava com muita fome, cansado, ele chega e ele vê Jacó lá com um prato de comida delicioso, provavelmente talvez fosse até o prato preferido dele, né? E Esaú, ele faz uma proposta para Jacó, que Jacó desse a ele aquele prato de comida para saciar a sua fome ali, e em troca ele lhe daria o direito de primogenitura. Olha só, né, Ana, aquilo que nós já ouvimos e que é muito real, né? É a troca de algo que seja permanente e duradouro por um prazer que é momentâneo. Isso acontece
muitas vezes no nosso físico por causa de uma compulsão, né? Muitas pessoas que têm compulsão, seja por alimentação, seja por uma outra coisa, mas que trocam por um prazer momentâneo uma coisa que tem muito valor. Que pode trazer prazer a longo prazo, né? Como, por exemplo, vícios, né? Para a saúde, né? Falando um pouco, já que nós estamos dentro de um centro de treinamento, de transformação, né? Às vezes a pessoa vem em busca da transformação física, mas não muda o comportamento. E acontece muito dessa troca. Eu troco um prazer momentâneo e acabo me afastando do meu objetivo inicial, né? Que seria a transformação física. Mas nós sabemos que essa transformação física depende de muita transformação interior. Por isso que aqui no Centro de Treinamento WT nós não só ofertamos treinamento e alimentação, mas também suporte emocional, espiritual, para que essa transformação aconteça de dentro para fora, para que essa troca momentânea a pessoa consiga ter o controle, ela consiga dizer não, ela consiga avaliar que ela pode se afastar do objetivo. E, infelizmente, o irmão de Jacó não conseguiu ter esse controle. Ele entregou a bênção que era para ele, né? Trocou o prato de lentilhas, de bandeja para o irmão. Exatamente. E isso trouxe muitas consequências, tanto para Esaú quanto também para Jacó, né? Nós vamos ver depois, ao longo da história, que a partir do momento em que Jacó ele ganha esse direito pela primogenitura, ele também passa a ser o herdeiro, então, direto da promessa de Deus, que era para Esaú. Jacó, então, passa a ter esse direito da promessa, né? E ele, com certeza, ele tinha muita vontade de ser o primeiro, ele tinha muito desejo de estar no lugar de Esaú, de ser o herdeiro dessa promessa. E você vê que Jacó, mesmo ele não sendo, né, por direito o herdeiro da promessa, mas ele deu mais valor do que o próprio Esaú, que era por direito o herdeiro da promessa. E Deus ele espera uma atitude, né? Ele espera a atitude de fé para que ele também possa agir em nossas vidas. Sim. Então, eu creio que neste momento, além de Esaú não estar tão disposto, né, a lutar pela sua bênção, Jacó já demonstrava mais interesse e mais vontade, né, como se fosse para guerrear. Sim. Mesmo por essa bênção. Jacó queria viver aquilo, né, que Esaú estava desprezando. Então, isso é até um momento que nós podemos refletir sobre isso, né, sobre o que nós temos de valor, que tem valor permanente, que tem valor duradouro, o que nós estamos, as trocas que nós temos feito na nossa vida. Sim. Não é, Ana? É verdade. Quantas vezes nós temos trocado algo que tem um valor que é inestimável, que seria permanente, que traz bênção para a nossa vida, que traz alegria, que traz contentamento. Nós estamos trocando por algo que é passageiro, que é momentâneo, somente para satisfazer um desejo incontrolável que nós temos. Então, é bom esse momento de reflexão, para que nós não sejamos como Esaú, para que nós demos mais valor àquilo que realmente tem valor. E uma dúvida, Esaú e Jacó, eles tinham mesmo conhecimento da bênção. O que você acredita que tenha sido diferente na postura deles? Realmente é só a vontade ou é aquele momento de fraqueza da carne? Né? Porque a fome, né, quem já passou, quem às vezes fica limitado numa restrição alimentar, acaba tendo descontrole das emoções da carne. Exatamente. E acabou que o Jacó usou isso de uma forma, vamos colocar assim, traiçoeira com o irmão. Uma astúcia, né? Ele foi astuto neste momento. Porque, na verdade, Esaú, assim que ele mata aquela fome, né, que era o que causou nele descontrole, ele toma consciência, ele volta a si e ele percebe
que erro terrível que ele cometeu, que foi trocar algo que era valioso, que era o direito da primogenitura. Ele era o herdeiro de todas as posses, de todos os bens do pai dele. Ele seria o gestor, o administrador de tudo que pertencia ao pai. E ele trocou esse direito somente para satisfazer aquela vontade incontrolável que ele teve. Mas depois ele cai em si. Ele cai em si, ele percebe também que o próprio irmão também usou de astúcia, aproveitou aquele momento para se apossar de algo valioso que pertencia a Esaú e que agora passa a pertencer a Jacó, até porque, no fim das contas, Jacó não fez nada de ilegal, né? O irmão fez a proposta, né, de trocar a bênção pelo prato que ele tinha e ele simplesmente fez uma negociação ali, né? Sim. Então, Esaú queria o que Jacó tinha e Jacó queria o que Esaú tinha. A diferença está nos valores. Não é? A diferença está nos valores. Então, é bom que nós olhemos para aquilo que Deus nos deu. É bom que nós olhemos para aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, para os verdadeiros valores que nós temos e que nós, em nenhum momento, em hipótese alguma, possamos negociar esses valores que Deus nos deu. Né? Então, não negocie os seus valores. Não negocie aquilo que para você e que você sabe que tem um valor que é inestimável. Não troque algo de valor que você tem, seja seu pessoal, né? Seja a sua família, seja algo que lhe custe, que você sabe que isso não se pode comprar em lugar nenhum. Então, olhe para isso com outro olhar. Dê valor àquilo que tem real valor para você, para a sua vida, e não negocie e não troque aquilo que tem valor por um prato de lentilhas, por algo que vai ser momentâneo, passageiro, que depois você vai cair no arrependimento e que muitas vezes, não é, Ana? Já é tarde demais para se voltar atrás e reaver aquilo que você perdeu. No caso de Esaú, não tinha mais o que fazer. Ele perdeu o direito da primogenitura e então Jacó passou a ser esse herdeiro. E mais para frente um pouquinho, você vai ver que Jacó, ele junto com a sua mãe, né, junto com a mãe dele, eles aí planejam mais uma vez, né, se apossar da bênção total de Esaú, que é quando Isaac, já bem bastante idoso, ele vai então abençoar os seus filhos. Isaac, chegou o momento, Ana, da transferência da bênção, da transferência da promessa, que é quando Isaac transfere a promessa através da bênção dele, através da sua oração abençoadora, ele vai transferir para o seu filho essa bênção. Então, neste momento, Jacó, ele faz um plano para enganar, né, o pai, Isaac. Ele então se passa por Esaú, né, ele usa lá de artimanhas, de artifícios, e ele então, como o pai Isaac já não enxergava bem, ele então se passa por Esaú. E no momento em que Isaac vai fazer a transferência da bênção que estava sobre ele, que veio de Abraão, ao invés de ele abençoar Esaú, seu primogênito, ele abençoa Jacó. No momento, ele não percebe isso, mas a verdade é que todas as nossas escolhas, elas trazem consequências. Sejam elas boas ou não. Você acaba colhendo aquilo que está através da sua escolha no dia a dia, né? E Isaac, ao for abençoar por dificuldade devido à idade, não percebeu que era o filho mais novo que estava recebendo a bênção. Mas o filho mais velho percebeu que o pai tinha abençoado o filho mais novo. Sim, ele percebe, né, que a sua decisão lá atrás trouxe mais uma consequência para ele agora, que ele perde então este momento da transferência realmente da promessa que estava sobre Isaac. A promessa é transferida para Jacó e ele perde então mais um momento de ser abençoado, mais um momento
de receber, de fazer parte, de viver aquilo que Deus tinha planejado para a vida de Isaac, né? Porque ele era o herdeiro da promessa, né? Ele iria viver essa promessa, mas ele transfere esse direito para o irmão, né? Que por meios lícitos ou não, ele consegue esse direito da bênção. O pai o abençoa, né? O pai estava fazendo aquilo que ele estava achando que era certo, e ele abençoa o filho mais novo, ele abençoa Jacó, e Jacó então passa a ter a bênção completa, né? Com essa atitude de Jacó, Esaú, ele passa a ter um ódio do irmão, ele passa a ter raiva de Jacó, porque a gente também, né, Ana, a gente tem por natureza, a gente gosta de transferir a nossa responsabilidade, né? A gente gosta de sempre terceirizar a nossa responsabilidade, encontrar alguém que possa assumir a culpa que é nossa, na verdade. Então, nada disso teria acontecido, Jacó não teria se apossado da bênção e da promessa que era de Esaú, se Esaú não tivesse lá atrás desprezado essa promessa, desprezado a bênção e ter dado esse direito de bandeja para o irmão. Então, as consequências estão aí, nós vivemos todos os dias consequências das nossas escolhas. Todos os dias nós acordamos e nós fazemos escolhas. E ao longo do dia, ao longo da semana, do mês, dos anos, ao longo da nossa vida e da nossa trajetória, nós vamos vivendo as consequências das nossas escolhas. Vamos colhendo as sementinhas que nós plantamos ao longo da nossa vida. Por isso é sempre bom nós estarmos plantando boas sementes, né, Ana? E aí com essas escolhas às vezes nos paralisa, às vezes que você está abrindo mão no seu dia a dia, que está te deixando na plateia. Você está transferindo suas bênçãos para uma outra pessoa e ficou sentada na plateia vendo essa pessoa sendo abençoada no seu lugar por conta de suas escolhas, por medos, por inseguranças, ou porque alguém disse para você que você não era capaz de alcançar isso que você tanto deseja. Então, o que tem te paralisado para que você alcance os seus objetivos e a sua bênção? Né? O que está tirando sua paz, né? O que você está negociando no seu dia a dia, que está tirando sua paz, seu sono, né? De agradecer, sua gratidão, de acordar de manhã, né? Eu acredito que uma das coisas que a gente tem mais que fazer ao abrir os olhos é sermos gratos pela vida. Né? Quantos de vocês aí que estão nos ouvindo têm o hábito de agradecer a vida? Né? Eu falo que é o melhor pré-treino para sair da cama é a gratidão. Né? Eu escuto muito no consultório como nutricionista, eu preciso tomar algo para ter ânimo. Que é mais ânimo de vida do que a gratidão de estarmos vivos e podermos sair do nosso leito. Temos, né, a escolha de sairmos, né? E a escolha como você sai da sua cama de dia, de manhã, vai determinar como vai ser o seu dia todo. É verdade. E o espírito grato, ele vai nos ajudar a cometer muito menos erros, né, Ana? Porque quando nós olhamos o que nós temos com gratidão, né, isso evita que a gente queira aquilo que não é para nós, aquilo que é do outro, que a gente fique olhando, como diz, né, a grama do outro, achando que a graminha é mais verde, mas quando nós olhamos para aquilo que nós temos e nós decidimos agradecer, ser gratos, né, por tudo que temos e nos dedicarmos àquilo, mesmo sendo pequeno. A palavra de Deus diz que nós não devemos nunca desprezar os pequenos começos. Então, muitos de nós desprezam os pequenos começos, né? E com isso deixa de viver grandes coisas, porque tudo começa pequeno, tudo começa com uma sementinha, né? A maior árvore do mundo, ela começou com uma semente. Então não despreze aquilo que você tem achando que é pouco demais, achando que é pequeno demais, porque isso é apenas uma semente. E se você entrega essa semente nas mãos do Criador, você vai viver grandes coisas.
aprenda a ser grato, como a Ana acabou de falar. Ao acordar, seja grato por aquilo que você tem, pela cama que você dormiu, pelo café da manhã que você tem na sua mesa, pela família que você tem, pelo seu trabalho, pelo seu corpo e por tudo que Deus te deu. Aprenda a ser grato, a valorizar os pequenos começos para que você possa viver grandes coisas. Jacó não desprezou os pequenos começos e Jacó viveu grandes coisas na vida dele, né? Então Jacó, também como Esaú, por causa de cometer erros, também vai sofrer as consequências. O irmão fica com raiva dele e ele é obrigado então a fugir para que o irmão não mate, para que ele não seja morto pelo irmão. A mãe então o instrui a fugir, né? Isaac dá instrução para ele, para que ele então vá para as terras de parentes da sua mãe e lá ele possa encontrar abrigo, então possa ali também encontrar uma esposa e possa dar continuidade à sua vida. Mas, Ana, como nós dissemos no início, Deus, ele tem um plano perfeito para nós, né? E quando chega neste momento onde nós lemos este versículo, que é quando então Jacó, ele sai da sua casa, ele vai em direção à casa de Labão, o seu tio, parente da sua mãe, ele sai para ir em direção à terra de Harã, e quando chega a noite, ele cansado já, né, da caminhada, da viagem, então ele vai dormir, e ali ele pega uma pedra como travesseiro. Eu quero aqui também falar um pouquinho dessa atitude humilde também de Jacó, né? O fato dele estar ali, dele pegar uma pedra como travesseiro, você vê que Jacó, ele vem de uma família rica. Então, Isaac, ele era muito rico, né? Abraão foi muito próspero, um homem muito bem sucedido, um homem que tinha muitas posses, e Isaac herdou tudo isso de Abraão. Então, Jacó, ele tinha uma vida muito boa, Jacó tinha uma vida muito confortável, não faltava nada a ele. Então ele estava acostumado a dormir numa boa cama, com um bom travesseiro, com cobertas quentinhas. E no outro dia seguinte ele se vê fugindo de casa ao relento e tendo que usar como travesseiro uma pedra, né? E em momento algum nós vemos Jacó se lamentando, choramingando, se sentindo vítima da história. Então, quando Jacó, ele coloca a sua cabeça sobre aquele travesseiro de pedra, ele então tem um sonho onde Deus se revela na vida de Jacó através desse sonho. E neste sonho, a Bíblia diz assim que quando Jacó, ele começa a sonhar e ele vê, né, que tinha uma escada, que essa escada ela saía da terra e ia até o céu, né? E a Bíblia diz assim que o Senhor no sonho estava perto de Jacó. Então o Senhor estava perto dele. E aí Deus começa a dizer essas palavras que nós lemos. Então neste momento aqui, Deus ele traz à memória de Jacó a promessa que ele tinha herdado. Deus ele fala que ele é o Deus de Abraão, né, que ele é o Deus de Isaac, e que Deus ele traz à memória novamente a promessa que tinha feito a Abraão e Isaac. E Deus, ele naquele momento, ele faz uma repetição da promessa, lembrando para Jacó que Deus estaria com ele nessa jornada, onde Jacó iria ter um grande aprendizado, onde Jacó iria aprender a dar valor às coisas de Deus, onde Jacó seria transformado no seu caráter, ser transformado no seu comportamento. Isso começa exatamente ali, naquele momento, naquele travesseiro de pedra, naquele lugar ao relento, naquela noite escura, fria, e quando Deus fala com ele, quando Deus se manifesta a Jacó, e a Bíblia diz que Deus estava perto dele, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que havia feito promessa ao avô de Jacó, estava ali ao lado dele, relembrando para Jacó que agora ele passava a ter essa mesma promessa. E assim como Deus estava com Abraão, assim como Deus esteve com Isaac, ele estaria também com Jacó. Então é maravilhoso nós percebermos que Deus ali, ele concede para Jacó o perdão. Deus perdoa Jacó pelo que ele tinha feito com o irmão, pela maneira com que ele conseguiu, né, a bênção.
usurpando a bênção do irmão. Ele recebe ali o perdão, ele já tinha recebido o perdão de Isaac, né? Porque depois Isaac, quando fica sabendo que abençoou Jacó, ele entende, né, que em tudo isso também poderia haver um plano de Deus ali, a mão de Deus, né? Ele instrui Jacó sobre o que Jacó teria que fazer. Então, Jacó tinha o perdão do seu pai Isaac. E agora ele recebe o perdão de Deus também. E eu acredito também que esse sonho revelou que a busca por Deus é uma via de mão dupla, né? A escada de subir, né? Ver anjos subindo e descendo. Então a sua oração chega até os céus, que vai retornar através da proteção e do amor de Deus, né? Porque Deus, ele quer que você só o encontre, não importa como você esteja. Então eu creio que esse encontro de Jacó e ele receber esse perdão de Deus nos traz esse conforto. Esse conforto. Né? Que Deus só quer que nós procuremos Ele. Não importa como estejamos, porque Ele nos ama. Em meio à noite escura, em meio ao medo, em meio à solidão, como Jacó estava, no momento onde ele estava se sentindo quebrantado. E naquele momento ali que Jacó, então, recebe de Deus essa lembrança, essa repetição da promessa de que Deus estava com ele, assim como foi com seu pai, com seu avô, e ele sente esse cuidado de Deus. Naquele momento, Deus traz a consciência de Jacó, a presença dele na vida de Jacó, e Deus ali o fortalece para que ele então possa seguir a sua jornada, seguir o seu caminho, para que ele possa entrar nesse processo de transformação, porque ali Jacó entra num processo, então, de transformação de caráter, né, de transformação de comportamento, de transformação de vida, né? Então, o jovem Jacó, fugindo do seu irmão, fugindo do ódio do irmão, o jovem Jacó, que agora quebra os laços com a mãe que tanto o amava, com o pai, né, e tem que fugir de casa para uma terra estranha, para morar com pessoas que ele não tinha intimidade, mas que na primeira oportunidade, esse mesmo Jacó, ele se humilha ali, colocando a sua cabeça num travesseiro de pedra. Então ele tem a consciência de que na vida dele estava a bênção do Senhor, que ele tinha o que ele precisava, tudo o que ele precisava para seguir em frente, ele tinha, que era a presença de Deus com ele. Tudo que nós precisamos para seguir em frente na nossa jornada, tudo que nós precisamos depois de colocar a nossa cabeça num travesseiro de pedra e tomarmos a consciência dos nossos erros, das nossas falhas, e nos arrependermos desses nossos erros, nos arrependermos das escolhas erradas que fazemos, nós sabermos que Deus está ao nosso lado, que nós fomos perdoados por este Pai tão amoroso, e Ele nos concede o perdão. A Bíblia diz que você pode chegar a Deus e Ele está pronto para te perdoar. A todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você pode chegar diante de Deus e você pode pedir a Ele perdão. Deus vai perdoar você e Ele estará com você a partir daí para os seus próximos passos, para a sua jornada. Então essa escada que liga a terra, liga até o céu, é os céus e terra se unindo em favor do plano de Deus, né? Mesmo independente das circunstâncias, independente das escolhas humanas, Deus, Ele é poderoso para cumprir os seus planos, né? Então, céu e terra, unidos no mesmo propósito, que é abençoar, que é transformar uma vida, que é resgatar uma vida do erro e do pecado, né? E assim já consegue a sua jornada, ele chega até a casa do seu tio, ele conhece as suas futuras esposas, como era da cultura daquela época. Então nós vemos Jacó, ele saindo de um encontro com Deus, que foi em Betel, né, este lugar onde ele se encontra com Deus, ele coloca o nome de Betel, né, que ele fala que Deus estava presente ali naquele momento, que ele sentiu a presença de Deus ali. Então ele coloca este nome naquele lugar, que é Betel, que é a casa de Deus,
é onde está a presença do Senhor, onde céu e terra se unem para que Deus possa operar e cumprir os seus propósitos. Então, ele sai deste momento, deste encontro com Deus renovado, restaurado, fortalecido, pronto para iniciar a sua jornada, consciente de que Deus estava com ele. Isso deixa ele muito mais forte, muito mais seguro para seguir o seu caminho. E ele chega então na casa do seu tio Labão, e nesse período em que Jacó permanece ali com Labão, é o tempo que eu vejo de maturidade, Ana. É onde Jacó... 20 anos. 20 anos. É onde Jacó, ele tem então o seu tempo de maturidade. Ali ele forma sua família, ali ele estabelece suas finanças, ali ele tem filhos, e depois que ele passa por este momento então de maturidade, onde ele está estabelecido com a sua vida organizada, com a sua vida civil organizada, então chega o momento dele voltar para casa, assim como Deus tinha falado para ele lá no início que nós lemos, que ele iria voltar para Canaã, que Deus iria cumprir tudo que tinha prometido, porque a promessa era Canaã, terra de Canaã, por direito, por herança aos descendentes de Abraão. Então Deus tinha que cumprir, Deus tinha esse compromisso com Jacó, de trazê-lo de volta para Canaã. Isso é maravilhoso, quando nós andamos com Deus, quando nós nos colocamos para caminhar com Deus, Deus, ele também tem um compromisso com cada um de nós, que é cumprir o seu plano na nossa vida. Quer nos levar para a terra da promessa, que é para nos levar para um lugar de descanso, que é para nos levar até o momento em que nós vamos atingir essa alegria, essa plenitude, este equilíbrio da nossa vida. Mas para chegarmos neste lugar, é preciso nós crescermos, amadurecermos como pessoas, como cidadãos, como filhos de Deus, nós estarmos maduros para podermos então prontos para receber a promessa e tomar posse da promessa. Então este tempo na casa de Labão foi um tempo de preparação para Jacó, foi um tempo de crescimento, um tempo onde Jacó ele alcançou a sua maturidade como marido, como pai e como empreendedor que ele era. Então, ele estava com a sua vida agora pronta, organizada, e ele podia, então, agora viver plenamente as promessas de Deus. Então, Deus fala assim, agora é hora de você voltar para Canaã, e ele volta, então, começa a fazer o trajeto de volta, Ana? E neste momento, quando ele começa a fazer o caminho de volta, ele vai passar por o segundo encontro, o segundo encontro com Deus, e também o encontro com o irmão, que ele deixou com raiva dele lá. Então é hora de passar, de colocar o passado a limpo. É hora de acertar as contas com o passado. E Jacó volta. Ele volta com os seus filhos, com as suas esposas, com os seus bens, com muito medo no seu coração, angustiado porque não sabia como o irmão o receberia, porque ele saiu da sua casa jurado de morte por Esaú, e ele teme que o irmão ainda cultive esse ódio dele, ele teme pelas suas mulheres, ele teme pelos seus filhos, ele teme pela sua família, e quando ele está próximo então de se encontrar com o irmão, mais uma vez ele se retira para um lugar sozinho, onde ele vai falar com Deus, onde ele vai orar a Deus. E este é o lugar da luta de Jacó, a luta dele com o seu passado e a luta dele com Deus. É onde Jacó, ele definitivamente é transformado no seu caráter. Este lugar se chama Peniel, Peniel. E essa luta nós temos diariamente quando a gente começa a caminhar com Deus, Essa luta do espírito e da carne, Que a gente sabe as atitudes que nós devemos tomar, sabemos a postura, mas ainda assim temos a tendência de não crer. De não crer, e essa luta é meio que infindável, ela é diariamente, é todo dia você decidir crer, e essa luta dele com Deus me mostrou muito essa questão de quando você inicia uma caminhada com Deus, da sua carne não querer que você creia, mas o seu espírito está pronto. Sim. Então você fica
nessa guerra interna entre você, a carne e o espírito. Exatamente. Mas ele renasce, né? Ele se transforma, né? Num novo homem após essa luta. Ele se transforma no seu interior, porque ele vence isso que você falou, essa luta com ele mesmo, né? Com as coisas que ele fez no passado, né? Essa luta com a carne, e ele luta ali com Deus, buscando realmente essa libertação do passado, a cura desse passado, acertar as contas, zerar o passado dele. E é quando então Deus muda o nome de Jacó, usurpador, enganador, para Israel, aquele que vence, o vencedor com Deus, aquele que lutou com Deus e venceu, aquele que luta com Deus, aquele que venceu a sua guerra interna, a sua guerra espiritual, a sua guerra ali mental, na sua alma. Então, nessa luta, Deus o abençoa. Mais uma vez, Jacó é abençoado. Mais uma vez, Jacó busca a bênção. Ele fala pro anjo: eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Então, você vê que Jacó, ele é um homem muito determinado. Ele está nessa busca, ele deseja, ele quer essa transformação, ele quer viver as promessas de Deus. E ali naquele momento, Deus então abençoa Jacó, mudando o seu nome de Jacó para Israel. Então ele passa a se chamar Israel, naquele lugar, Peniel, lugar de luta, onde ele viu a face de Deus e foi transformado no seu caráter definitivamente. A partir daí, Jacó é um novo homem. Já não é mais Jacó, agora é Israel. Agora ele vai erguer um altar ao Senhor quando chega na sua terra de Canaã. E ele coloca nesse altar o nome de Deus, o Deus de Israel. Então que você também, ouvindo esse podcast agora, que você possa também buscar este Deus. Que você possa passar por Betel, que você possa passar por Harã, que você possa chegar a Peniel e ver a Deus face a face e se deixar ser transformado, deixar o Senhor curar o seu passado, deixar o Senhor curar as suas feridas e receber e viver plenamente as bênçãos que Deus tem para a sua vida. É essa a nossa mensagem para você hoje, é isso que nós queremos trazer para você nessa conversa entre nós e Deus. Nós queremos aqui incentivar você a ter esses encontros, seja em Betel, seja em Harã ou seja em Peniel. Passe por esses processos, se deixe ser tratado, se deixe ser transformado, se deixe ser transformado pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus que pode mudar e transformar a sua vida, o Deus que pode mudar o seu nome, quer dizer, a sentença que foi decretada sobre a tua vida quando você nasceu. O Senhor, ele tem poder para destruir, para mudar essa sentença e transformar você em uma nova pessoa, e para que você possa viver, né, Ana, as bênçãos do Senhor plenamente na sua vida, na sua casa e na sua família. Sim, porque Deus, ele é o único que tem o poder de transformar. Porque mesmo com medo, que em nenhum momento Jacó, ele não dispensa o seu medo de fazer o caminho de volta em busca do quê? Do perdão de seu irmão. Então o perdão é muito melhor, é uma decisão para você do que para a pessoa que vai te perdoar. Então se você hoje, ouvindo a gente, sente no seu coração que você precisa fazer, assim como Jacó, um caminho de volta para ser perdoado, creia num Deus do impossível. Assim como ele transformou a minha vida, ele pode transformar a sua inteiramente. Ele é o único que tem esse poder transformador. É verdade. Obrigado, Ana, por essa conversa. E para você saber, eles se encontraram, Jacó e Esaú se encontraram e eles se perdoaram ali, voltaram novamente a ter o relacionamento de irmãos, e Jacó seguiu a sua jornada, agora sendo Israel, aquele que vence, aquele que luta e aquele que vence. E Jacó voltou para Canaã, para a terra do seu pai, tomou posse das suas promessas e viveu uma vida abençoada e foi um abençoador, né? Nós vamos depois, se você quiser, você pode continuar vendo a história de Jacó e você vai ver que Jacó, ele viveu todas as bênçãos que Deus tinha para ele, que você também possa viver uma vida plenamente cheia das bênçãos do Senhor
e você possa viver tudo aquilo que Deus planejou para você. Viva o plano de Deus por completo na sua vida, mesmo que você tenha que passar por Betel, por Harã, por Peniel, mas você vai ver Deus face a face, vai ser transformado e vai viver as bênçãos do Senhor na sua vida e na sua família. Mais uma vez, obrigada por estar nesta conversa, por sentar à mesa com a gente nessa conversa entre nós e Deus. Paz e bênção para você e para toda a sua casa e até o nosso próximo encontro. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigada. Obrigada.